Que bom, meus irmãos, que vocês estão aqui. Bom que nós podemos ter esse momento juntos, em que nós podemos meditar na palavra do nosso Deus, que nós podemos nos debruçar mais sobre a palavra dele, na esperança de que ele fale conosco, de que nossas vidas e nossos corações sejam transformados nesse momento. Esse é o segundo domingo de Páscoa desse ano, Páscoa, que é o principal momento do nosso calendário litúrgico, a nossa principal festa, a nossa principal celebração. Quando nós definimos a nossa fé, nós falamos que a nossa fé é a fé no mistério pascal. A fé no mistério de que Jesus foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus. O centro da nossa fé está nesses 50 dias que nós celebramos. Os outros dias todos apontam para esse momento. Então, que o nosso coração esteja no lugar certo. Em Deus, na palavra dele, na ressurreição. Amém? Antes de começar a ministração, gostaria de fazer uma oração com vocês. Gostaria que vocês me acompanhassem. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento que nós temos aqui, que nós estamos reunidos como igreja, como teu povo, como teus filhos. Nós pedimos que o Senhor possa abrir as nossas mentes, os nossos corações. Que o teu Espírito Santo possa falar conosco, agir em nós e transformar a nós. Que nós possamos viver uma vida transformada por meio da tua palavra. Manifesta-te em nosso meio. Age. Nós temos certeza, Senhor, de que tu estás aqui. E onde tu estás, as coisas não continuam as mesmas. Modifica-nos. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, ninguém gosta de sentir medo. O medo é um sentimento muito desagradável. Ninguém gosta de sentir medo. Mesmo assim, o medo é um dos sentimentos mais comuns que nós podemos sentir na nossa vida. Quem nunca entrou em uma rua estranha e de repente sentiu aquele frio na espinha? Em menos de um segundo, parece que um choque elétrico percorreu todo o seu corpo e nos deixou em estado de alerta. Eu imagino que todos nós já sentimos um medo parecido com esse, no mínimo uma vez na vida. O medo funciona para nós como um alarme natural que aciona, que nos deixa, que de repente é acionado dentro de nós. E quando esse alarme toca, a primeira coisa que nossos corpos liberam são os hormônios. E essa liberação de diferentes hormônios, como principalmente a adrenalina, acontece. E quando a adrenalina é liberada, o nosso coração dispara. Isso significa que as nossas funções corporais, elas estão no máximo. Nós respiramos mais rápido, a nossa pressão arterial fica maior. Muita energia é liberada para os nossos músculos. O mecanismo de fuga que existe dentro de nós, então, é acionado. É como se uma energia fosse enviada para nossos braços para lutar e para nossas pernas para que nós possamos correr e fugir. Nesse meio tempo, nós suamos frio, ficamos ansiosos e ficamos nervosos. E sim, eu sei que alguns cientistas afirmam que o medo é uma sensação extremamente importante para a nossa sobrevivência. Afinal de contas, o medo gera o estímulo de autoproteção dentro de cada um de nós. E não ter medo, muitas vezes, pode ser, sim, um problema para a nossa própria sobrevivência. E ter medo faz com que nós busquemos garantir a nossa integridade física o tempo inteiro. Afinal de contas, como nós já falamos, o medo nos deixa mais alerta em uma floresta ou em uma rua escura. Mas mesmo assim, meus irmãos, ninguém gosta de sentir medo. E sim, eu sei que existem pessoas que são viciadas em filmes de terror porque adoram a sensação de levar sustos ou adoram praticar esportes radicais onde a adrenalina é liberada e essa sensação muito gostosa surge dentro de nós. Nessas situações, meus irmãos, é sempre importante lembrar que o medo que as pessoas sentem é um medo totalmente controlado. Nós conseguimos controlar o medo quando nós estamos assistindo um filme de terror ou praticando algum esporte radical. E a liberação de hormônio que os nossos corpos faz de adrenalina, seguida da sensação de satisfação que a endorfina libera, muitos descobrem que é muito gostoso tudo isso. E as pessoas ficam viciadas nessa sensação. Sim, de uma certa forma, algumas pessoas podem gostar de sentir medo.
Mas a gente tem que se lembrar que é um medo que elas têm total controle. As pessoas podem sentir prazer sobre esse medo, mas esse é um medo totalmente controlado. Mas o medo que eu estou falando aqui não é esse que nós temos controle. É aquele em que nós não temos controle nenhum. Quando não há nada em nossas mãos que nós possamos fazer. Ninguém gosta de sentir medo, quando a única solução que nos resta é se esconder em posição fetal e torcer para que nós fiquemos bem. E sim, o medo libera os hormônios da adrenalina, e depois da adrenalina, a endorfina é liberada caso o problema seja resolvido, caso nós tenhamos conseguido fugir. Mas, e se a gente não consegue fugir? O hormônio da adrenalina vai embora. E nós permanecemos. Nós permanecemos, nós ficamos. E a verdade é que nós entramos naquele momento em que o medo nos deixa paralisados. E nós ficamos paralisados. A verdade é que o medo paralisa. E os discípulos de Jesus, no início do nosso texto de hoje, de João capítulo 20, no versículo 19, nós podemos observar que os discípulos de Jesus estavam com medo. Eles estavam paralisados. Era um domingo. Como o nosso texto vai falar, era já de tarde. E os discípulos de Jesus estavam todos reunidos em um lugar trancado, com medo. Eles estavam escondidos. Eles estavam amedrontados. E pensemos, como ninguém conseguiria sentir medo numa situação dessas? Eles estavam intimamente ligados a Jesus Cristo, aquele que foi condenado em um julgamento judaico e em um julgamento romano. Ele foi considerado um malfeitor, como o próprio Evangelho de João vem chamá-lo. Ele foi condenado por ter sido considerado ele como blasfemo perante Deus e por afirmar ser o rei dos judeus. E se Jesus era considerado o rei dos judeus, isso colocava Jesus em uma rota de colisão com os romanos, os poderes romanos e principalmente o imperador César. Se ele era o rei daquela terra, isso significa que César era o invasor. E logo, era a intenção do rei colocar os invasores para fora da sua terra. Por isso, no Evangelho de Jesus, de João, Jesus é preso como alguém que é fora da lei por praticar a blasfêmia e como um preso político contra Roma. E como Roma lidava com sediosos que causavam revoltas dentro do poder do seu império. Roma executava todos impiedosamente em uma cruz. E os discípulos de Jesus, então, eles eram considerados amigos, como o próprio Jesus vem chamá-los. Eles eram amigos desse preso e executado e morto político. Como não sentir medo numa situação dessas? Mesmo que naquele dia de manhã, Maria de Magdala, mais conhecida como Maria Madalena, ela havia ido bem cedo ao sepulcro onde estava o corpo de Jesus. Provavelmente Maria Madalena teve que se encher de muita coragem para sair do seu esconderijo e ir até o túmulo de Jesus. Ela viu que a pedra, quando ela chegou lá, ela viu que a pedra do sepulcro de Jesus havia sido retirada. Ela correu até os discípulos e os alertou que algo estranho estava acontecendo. Ela, Pedro e um outro discípulo correram até o sepulcro para averiguar a situação. Chegando lá, eles viram que as roupas que estavam em Jesus, quando ele foi sepultado, estavam ali e estavam dobradas. Mas, ao contrário de Lázaro, que saiu envolto nas suas próprias roupas, Jesus não estava ali. O corpo foi roubado, foi o que eles pensaram. O discípulo sem nome logo entendeu o que estava acontecendo ali e ele creu. Então esse discípulo e Pedro voltam para o seu esconderijo. Mas Maria continua ali naquele lugar, triste e chorando. Maria ficou chorando até que dois anjos com vestes brancas chegam diante dela e lhe perguntam: mulher, por que choras? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram.
E então ela vira para trás e logo ela vê um outro homem. Ela vê um outro homem e esse homem pergunta: mulher, por que choras? E ela respondeu novamente: por que levaram meu senhor e eu não sei onde o puseram? E então ela vira para trás e vê esse homem. E o homem começa uma conversa com ela. Ela achou que aquele homem era apenas o jardineiro. Até que em certo momento, esse homem a chama pelo próprio nome, Maria. E ela responde, Rabuni, que significa mestre em hebraico. Enfim, ela entendeu. Jesus não estava morto, não mais. Jesus estava vivo, estava ali com ela. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois eu não subi ao Pai. Vai, porém, a meus irmãos e dize-lhes: subo a meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria então sai e vai anunciar as boas novas da ressurreição de Jesus para os outros discípulos. O discípulo que havia chegado primeiro, ele já sabia o que havia acontecido. E agora Maria também, com a diferença de que Maria havia visto com os próprios olhos. Ela foi enviada por Jesus como uma mensageira para os mensageiros, como uma apóstola para os apóstolos, para lhes falar que Jesus estava vivo, que a vida havia vencido a morte, que as garras da morte não foram capazes de prender Jesus, que a cruz não tinha a palavra final sobre Jesus. Porém, mesmo assim, os discípulos continuaram trancados naquele lugar com medo. As boas novas da ressurreição não foram suficientes para restaurar a alegria e dissipar o medo. Eles continuavam com medo. Tudo que alguém está com medo precisa, tudo que essa pessoa precisa é de paz. E é isso o que Jesus oferece ao entrar no lugar onde estavam os discípulos amedrontados. E mesmo que todas as portas estivessem trancadas, mesmo que o lugar onde os amedrontados discípulos estavam fosse considerado impenetrável, Jesus entra ali naquele lugar e diz para eles: paz a vós. E fazendo isso, Jesus lhe mostra as marcas dos cravos em suas mãos. Os discípulos vêm, entendem e se enchem então de alegria. E Jesus repete novamente: paz a vós. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Neste momento, Jesus está cumprindo aquilo que ele prometeu quando disse: eu vos deixo a paz. Vos dou a minha paz, não a dou como o mundo a dá. A presença física de Jesus no meio deles mudou toda a situação. Ao aparecer dessa forma, Jesus está demonstrando para eles que quando ele disse: essas coisas vos digo, para que tenhas paz em mim, no mundo tendes aflições, mas confiai, eu venci o mundo. Se Jesus estava ali na frente deles naquele momento, isso significava que o príncipe deste mundo havia sido derrotado e que Jesus havia vencido o mundo. A presença do Jesus ressurreto faz com que a alegria surja no meio do medo. E a paz de Jesus não fica apenas no campo das palavras. Se torna uma realidade. Porque Jesus sopra sobre os discípulos. E para nós leitores modernos no século XXI, no Brasil, no mundo pós-ciência, onde nós não temos a mesma percepção do cosmos da mesma forma como um judeu ou um grego tinha. Um soprar é apenas alguém pegar o vento que tem dentro do seu pulmão e jogar no rosto de outra pessoa. Mas para aquelas pessoas, tanto gregas quanto judias, o sopro era algo muito diferente. Para os primeiros leitores do Novo Testamento,
A mensagem era muito clara. O sopro de alguém, a palavra, é a mesma para espírito. É o espírito de alguém. Para as pessoas, o que preenche o universo não é oxigênio, é espírito. O nome disso aqui é pneuma, para a percepção daquelas pessoas, ruá para os judeus. E Jesus soprou o espírito que estava dentro dele sobre os próprios discípulos. O espírito que estava dentro de Jesus é outorgado, é soprado sobre os seus discípulos. E ao soprar sobre os seus discípulos, Jesus faz com que o seu espírito seja derramado sobre cada um deles. E por isso, Jesus, no nosso texto, diz no versículo 22, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles lhes estão perdoados. Aqueles que retiverdes os pecados, eles estão retidos. O Espírito Santo, a quem Jesus afirma que é o outro Paráclito, que Jesus havia prometido que seria enviado, aquele que continuaria fazendo aquilo que Jesus fez no meio deles enquanto esteve ali, enfim chegou. E agora esses discípulos de Jesus recebem, por causa do Espírito de Jesus, uma autoridade que era apenas do próprio Deus. Um homem tem um poder de declarar o perdão sobre outra pessoa e de reter o perdão. Deus conferiu essa autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E com o derramar do Espírito, nós podemos observar nesse texto breve uma transformação. O medo se transformou em alegria. Agora está nas mãos deles, desses discípulos, que até há pouco tempo atrás, antes do recebimento do Espírito, está nas mãos deles a missão de dar continuidade àquilo que Jesus veio fazer no mundo. Eles se tornaram agentes da santificação de futuras gerações de seguidores de Jesus. Eles têm um papel crucial ao santificar as pessoas e nova geração no momento em que eles perdoam os pecados e essas pessoas já não têm mais pecado nenhum. Afinal de contas, a autoridade do perdão está sobre eles por causa do Espírito. Isso não significa que os discípulos deixaram de ser pessoas frágeis. Eles continuam sendo pessoas fracas. No mundo eles continuariam tendo aflições. Isso não significa que eles não teriam medo em mais nenhum momento da sua vida. Jesus escolheu pessoas frágeis. Como Paulo vem a falar em 2 Coríntios, vasos frágeis, para continuar a sua obra, com uma diferença. Com a contínua presença do Espírito de Jesus, com a contínua presença do próprio Jesus por meio do seu Espírito ali, já não havia mais motivo para ficar paralisado de medo. Jesus prometeu que iria, mas que enviaria outro para guardar os corações dos seus discípulos. Como ele diz no capítulo 14, eu pedirei ao Pai e ele lhes dará o outro Consolador, a fim de que eu esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o veem nem o conhecem. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que vocês fiquem órfãos. Eu voltarei para junto de vocês, mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, que vocês estão em mim, que eu estou em vocês. João capítulo 14, versículos 16 a 20. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Não lhes dou como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado, nem com medo. Versículos 26 e 27 do capítulo 14. O Espírito de Cristo
traz a paz porque ele é a presença de Cristo no meio dos discípulos. O Espírito é o que traz a paz de Jesus naquele meio. E onde o Espírito está, o medo que tem o poder de paralisar a igreja não tem mais poder. Os discípulos iriam enfrentar aflições, iriam enfrentar muitos medos, mas agora a situação está diferente. Mesmo em meio às aflições que iriam surgir, os discípulos tinham a certeza de que Jesus estava presente no meio deles. Jesus estava ao seu lado. Jesus estava neles. E o Espírito, a força e o poder de Deus que se manifesta na vida de todos aqueles que o recebem, faz com que aqueles discípulos que estavam escondidos no lugar escuro saiam para fora. Pois o lugar deles não é escondidos com medo, mas a partir desse momento, eles vão para o mundo, para no mundo proclamar a verdade da ressurreição de Jesus. Mas sabendo que a mera proclamação de que Jesus ressuscitou, assim como para eles não foi o suficiente, para o mundo também não será o suficiente. Eles não somente proclamam a verdade da ressurreição, eles mediam a presença de Jesus para o mundo. A igreja se tornou intermediária da presença de Deus para o mundo. E ela manifesta a presença de Deus para o mundo. Manifesta Jesus Cristo para todas as pessoas. E dessa forma, a igreja dá continuidade ao chamado de Jesus, levando não somente palavras, mas a vida transformada de Jesus no meio deles, para que o mundo também possa ser transformado. Amém? Vamos fechar nossos olhos e fazer uma oração nesse momento. Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos porque tu se faz presente aqui. Nós te agradecemos, Senhor Jesus Cristo, porque tu és a verdade. A tua palavra é a verdade, e na tua palavra nós caminhamos e nós vivemos. Senhor Jesus, tu ressuscitou. Tu ressuscitou, mas a tua ressurreição não é apenas algo que aconteceu na história, é muito mais. É algo que aconteceu na minha e na história de todas essas pessoas. Não é somente um evento que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é um evento que acontece hoje em nós, quando nós recebemos o teu Santo Espírito. E o teu Santo Espírito que nos é outorgado, como tu diz em Mateus, que muitas vezes seus discípulos seriam levados para diante de autoridades, diante de tribunais, para testemunhar, mas que eles não deveriam ter medo, porque o Espírito lhes daria a palavra. Em outras palavras, eles são conduzidos pelo Espírito. Nós te pedimos, conduza-nos. Não deixe com que nós fiquemos paralisados com medo, mas que o teu Santo Espírito nos dê força, nos dê poder para testemunhar da tua verdade. Senhor Jesus Cristo, sê conosco. Nós te pedimos, age em nosso meio. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.